Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Nós vamos agora fazer a última revisão do segundo ano, porque é a quarta semana do primeiro volume do PET 2021. Vamos ver prisma e cilindros, pirâmides e cones e planificações de figuras tridimensionais. Você vem comigo? Eu sou a professora Idelma. Para começar a brincadeira, nós temos aqui alguns sólidos básicos, né? Sólidos esses que às vezes a gente nem chama pelo nome. Então vamos relembrar os seus nomes. Cilindro. Cilindro é esse rapazinho aqui. Olha que bacana. Ele tem duas bases circulares paralelas. O cone é esse aqui. Ele tem uma base circular e um vértice frontal a essa base, né? Pirâmide, ela tem uma base poligonal e também tem um vértice oposto à base, né? Está de frente, mas é oposto. Esfera é o que a gente geralmente chama de bola, né? Esfera, esfera rola. E sobrou o prisma. Prisma é esse rapaz simpático aqui, que tem duas bases poligonais idênticas e paralelas. Não precisa ser um hexágono. Pode ser triangular, quadrado, com 5 faces, com 6, com 7, com 8, com várias faces. Então, vamos continuar. Nesse arquivo, a gente juntou prismas e cilindros, pirâmides e cones por algumas razões. Bom, prisma e cilindro, o que eles têm em comum? Vamos pensar um pouco. Ambos têm duas bases idênticas e paralelas. Então, tanto o prisma tem uma base poligonal idêntica de baixo, quanto o cilindro tem um círculo igual ao de cima e de baixo. Mas tem mais uma coisa interessante. Os dois têm a fórmula do volume como sendo área da base vezes altura. E agora vamos olhar para as pirâmides e cones para vermos o que elas têm em comum. Bom, os dois sólidos têm uma única base e um vértice oposto a esta base. E aqui eu percebi que está faltando a palavra base. Já vou consertar. Agora sim, agora ficou perfeito. Os dois sólidos têm uma única base e um vértice oposto a essa base. Então, aqui tem uma base, em cima dele tem um vértice. Tem uma base e aqui em cima tem um vértice, que a gente costuma chamar de ponta ou bico, certo? Mas o termo matemático é vértice. O que mais? O volume dos dois é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, quando tiver bico, dividimos tudo por 3. Agora, as fórmulas das bases é que são diferentes. Então, vamos prosseguir?
Bom, todo prisma tem pelo menos 3 elementos. Antes de olhar esses prismas, vamos lembrar dos seus elementos? Os elementos são face, aresta e vértice. O que significa face? Face, a gente se relaciona com os planos. Aresta, nós relacionamos com as linhas. E vértice são relacionados com pontos. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui um vértice, 2, 3, 4, 5, 6. Cada encontro de 2 ou 3 arestas, eu tenho um vértice. Então, o vértice é o encontro das arestas. São chamados também de quinas na língua popular. As arestas são as linhas, ou seja, quando eu vou desenhar esse sólido, eu começo desenhando as arestas, né? Que são as linhas. E não reparem muito nos desenhos, porque esse programa não é feito para desenho, viu? Então, olha, essas linhas que a gente desenha para formar o desenho, para ter a forma, né? São as arestas. Geralmente, as arestas é o encontro de 2 faces. As arestas ligam de 2 em 2 faces. E as faces são os planos. Por exemplo, aqui eu tenho um plano, um pedaço de um plano, né? Então, nesse sólido aqui, o que é plano? É o que significa área. Então, são esses os elementos de um prisma. E eu coloquei essa imagem aqui para a gente identificar o nome de alguns prismas. Então, para ser prisma, precisa ter bases iguais e as faces laterais são retangulares, se ele for reto. Certo? Então, a base tem base triangular aqui. Então, eu vou numerar os sólidos para a gente identificar cada um deles. Para ser um prisma triangular, é porque a base é um triângulo. Então, vamos ver aqui quais são os prismas triangulares. Nossa, que feia essa letra. Vamos de novo. Prisma triangulares, tem 2 bases iguais, né, triangulares, e as faces são retangulares. Então, olha, o B é um desses prismas. O G também, ó, tem um triângulo aqui, outro aqui, e os outros são todos retângulos. O H também. E tem mais um, o I. Bom, prisma cúbico aqui não tem, né? Mas tem algum prisma
com 5 faces, como que ele chama? Prisma pentagonal. Penta vem de 5, né? E gono são ângulos. Pentagonal. Olha, o F tem 5. E é só ele. Então é o F. Tem algum prisma hexagonal? Hexágono, hexa, vem de 6. Então, o A tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o C também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o A e o C. Tem algum prisma heptagonal? Não, não vi. E octogonal? Tem. Octogonal. Quais são eles? O D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, D e E. Então, encontramos todos os nomes, né, para os prismas. Então, também posso falar prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, né? Mas também se eu falar só prisma hexagonal, eu já sei que a base dele é um hexágono, né? Bom, nós temos uma relação aqui de um cara, um matemático alemão, que tem nome de Euler. Escreve-se Euler, mas é Euler. E ele percebeu que para todo prisma não, todo sólido convexo, para sólidos convexos, o que quer dizer isso? São fechados. Aqueles que não têm abertura nem reentrâncias. Para os sólidos convexos, podemos perceber, ele percebeu, né? Que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Tem um livro que escreve que vértice menos aresta mais face é igual a 2. Só pegou a face e passou para cá negativo, né? Então, você usa a fórmula do jeito que você quiser. Aqui, né, qualquer uma das duas se equivale à mesma coisa. E vamos fazer um exemplo para ver quando é que devemos utilizar essa relação. Bom, no primeiro exemplo da relação de Euler, nós temos: determine o número de arestas. Então, eu quero saber a quantidade de arestas, que eu vou por letra A. E o número de vértices. E o número de vértices, que é a letra V. De um poliedro convexo. Então, eu posso usar a relação de Euler. Com 6 faces quadrangulares. Então, tem 6 faces quadrangulares de 4 lados e 4 faces triangulares que são de triângulos.
Então, isso aqui foi as informações que eu tive, né? E com essas informações eu já posso saber a quantidade de faces e quantidade de arestas, pois são 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, o número de faces é 6 mais 4, 10. Bom, e o número de arestas? Ó, número de arestas, eu vou ter 6 vezes 4 lados, mais 4 vezes 3 lados. Eu vou saber o número de lados que tem, porque cada aresta une 2 lados. Por isso, eu vou dividir isso aqui por 2. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. Então, arestas vão dar 24 mais 12 dá 36. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, aqui tem uma resposta que ele pediu já, que é a aresta. E agora eu vou achar o vértice pela relação de Euler, que é vértice mais face é igual a aresta mais 2. O vértice eu não sei, face são 10, aresta 18, com mais 2. Então, vértice é igual, 18 mais 2 é 20, e o 10 passa para lá subtraindo, que é igual a 10. Então, daqui eu tenho que a resposta vértices é igual a... Não. Vértice é igual a 10. Vamos lá de novo. Vértice é igual a 10 e arestas igual a 18. Então, aqui está a resposta do exercício. Temos aqui o segundo exemplo. Arquimedes, do século III a.C., descobriu um poliedro convexo, né? Se é convexo, é fechado, né? Com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Regulares é que tem as mesmas medidas. Cada face tem... Se um lado tem 4 centímetros, todos os outros têm 4 centímetros se forem regulares, né? Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo em 1970. Olha, um poliedro descoberto 3 séculos antes de Cristo foi uma bola perfeita para uma Copa do Mundo. Então, quantos vértices possui esse poliedro? Então, vamos lá. Quantas faces? São 12 pentagonais. 12. Penta tem 5 faces, né? E 20 hexagonais. Muito mal desenhado. Daqui eu tenho que o número de faces é 12 mais 20, 32. Então, já tem uma informação aqui. Daqui eu vou tirar o número de arestas, que é 12 vezes 5, mais 20 vezes 6.
E vou dividir por 2, porque cada aresta liga dois lados, né? Então, isso aqui vai dar 60, né? 12 vezes 5 são 60. 20 vezes 6, 120. Isso aqui dividido por 2. 60 mais 120 dá 180. 180 dividido por 2 dá 90. Então, são 90 arestas. E agora, para achar o número de vértices, eu vou usar a relação de Euler. Vértice mais faces é igual a arestas mais 2. Então, vértices que eu não sei, mais 32 faces é igual a 90 mais 2. Então, o vértice é igual a 92 e 32 passa subtraindo, que vai ser igual a 60. Então, aqui está a resposta. São 60 vértices que tem uma bola de futebol. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno formulário, né, para a gente calcular a área de alguma dessas figuras aqui, né, de algumas figuras, quer dizer. Então, o quadrado, eu preciso saber do quadrado, qual é a medida do lado. Então, L será o lado. Do círculo, eu preciso saber a medida do raio. Então, R é raio. Do triângulo, é meio torto, mas vai torto mesmo, porque esse programa não é bom para desenho de jeito nenhum. Eu preciso saber a medida da altura, H. E da base. Vamos por B. Aqui eu preciso conhecer a medida da diagonal maior e da diagonal menor. Então, eu vou chamar Dzão de diagonal maior e Dzinho de diagonal menor. Dzão diagonal maior, Dzinho diagonal menor. O pentágono, eu vou precisar da medida do apótema e do lado. Então, o A é apótema. O retângulo, eu vou precisar da base e da altura. O hexágono, eu posso precisar do apótema, mas eu vou apresentar uma fórmula que eu não preciso dela. Então, eu vou precisar do lado. O trapézio, eu vou precisar da base maior, da base menor e da altura. O trapézio, eu vou precisar da base e da altura. Então, base eu já tenho aqui B e Bzão
é base maior, né? Então, aqui está o nome de cada uma dessas letras. Esse amarelo não é muito bom, não, né? Então, agora eu vou escrever a fórmula em vermelho. A área do quadrado é calculado como sendo lado vezes lado, ou seja, é lado ao quadrado. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do pentágono e de qualquer outro polígono é o número de lados, só que do pentágono, como tem 5, eu já vou pôr 5. Número de lados dividido por 2, vezes o lado, vezes o apótema. A área do retângulo é base vezes altura. A área do hexágono, lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E tem... Ah, não, isso aqui é do triângulo equilátero. Do hexágono, eu tenho que multiplicar por 6, né? Porque tem 6 triângulos equiláteros aqui. Então, pode até simplificar o 6 com 4, que vai ficar 3 meios. Então, vou apagar e refazer isso aqui. Então, a área do hexágono pode ser essa aqui, só que é 6 dividido por 2, vai dar 3LA, né? Ou uma específica, porque ele é formado por triângulos equiláteros, que é 3 meios de L ao quadrado, raiz de 3. Né? Seria L ao quadrado sobre 4. Como eu multipliquei por 6 em cima e tinha 4, eu simplifiquei. Ficou 3 meios. E se eu precisar achar o apótema, eu vou calcular pela altura do triângulo equilátero. O apótema e a altura têm a mesma fórmula, porque é a mesma coisa. Então, o apótema é lado, raiz de 3 sobre 2. A área do trapézio será base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, esse é um formuláriozinho que pode ajudar vocês a resolver uma série de exercícios, né? Então, anotem no caderno, na capa do caderno, não sei, para ficar mais fácil. E à medida que for aparecendo outras figuras, vai anotando juntas. Bom, nós paramos por aqui na parte 1, porque já está ficando um pouco extenso, né? Então, nós vamos seguir apresentando a parte 2 em sequência.
Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!